Bom, pessoal, continuando aqui nossa análisezinha do livro de Hebreus, né? Aquele tal Evangelho de Hebreus. Lembrando que eu estou usando aqui a tradução do Shaul Ben Sion, tá? Da época que ele era messiânico. Então eu estou confiando apenas na tradução dele, tá? Eu não conheço os originais. Aqui no vídeo anterior eu esqueci de mostrar essa passagem aqui, que nesse Evangelho ele traz Jesus no templo, né? Quando Jesus se perde lá dos seus pais e ele fica no templo. Só que aqui ele narra um pequeno diálogo. Vamos ver aqui, ó. E passados 3 dias, acharam no Beit Hamikdash, que é o templo, sentado no meio dos rabinos, ouvindo-os e interrogando-os. Certo dia estavam os rabinos a debater assuntos de danos civis, e ele começou a proferir halachot perante eles, ensinamentos. Então um deles disse a ele: Não ouviste que todo aquele que falar halahá na presença de seu mestre é passível de morte? E ele disse ao sábio: Quem é o mestre e quem é o Talmide? Talmide é aluno, discípulo. E qual dos dois é mais sábio, Moshe ou Itro? Esse Itro aqui eu acho que é Jetro, tá? O sogro de Moisés. Eu não sei porque que esse cara fica usando palavras em hebraico, além de nomes. Aí fica meio confuso ler os textos. Acaso não era Moshe o pai dos profetas e os sábios e o chefe dos sábios? Perdão. Além disso, a Torá testemunha acerca dele. E não se levantou desde então Israel um profeta como Moshe. Todavia, Itro era um estrangeiro, e ainda assim ele ditou a Moshe a conduta correta, conforme o dito, e aponta sobre ele juízes de milhares e juízes de centenas. Mas se tu, portanto, disseres que Itro era maior que Moshe, então haverá limite para a sua grandeza? E todos os que ouviam se admiravam da sua sabedoria e das suas palavras. O que ele está dizendo aqui? Que Moisés, que foi o maior profeta segundo a própria Bíblia, ele ouviu conselhos do seu sogro Jetro. Foi Jetro que falou para Moisés: escolhe juízes entre o povo, né, para julgar as pequenas causas. Então, se Moisés estava seguindo o conselho de alguém como Jetro, quer dizer que Jetro era maior que Moisés? Claro que não. Então é isso que ele está dizendo aqui, respondendo a pergunta ali do sábio, tá bom? Aqui no capítulo 4 me chamou a atenção isso aqui, ó, quando ele vai para ser tentado. Então foi conduzido Yeshua pela rua que Hakodesh ao deserto, para ser tentado por Hassatã, conforme ele nos disse: Assim minha mãe Arua que Hakodesh me tomou por um de meus fios de cabelo e me carregou até o grande monte Tabor. Então nessa versão aqui ele fala que o Espírito Santo é a mãe dele, né? Meio esquisito isso, sendo que é o próprio Espírito Santo que leva ele para o deserto para ser tentado. E ele menciona um monte aqui, que seria o tal de Monte Tabor, onde ele foi tentado. Aqui ele diz assim, ó: Eu vos digo ainda que todo aquele que se enfurecer contra o seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão: Eu cuspo em você, que não tem nos sinóticos, será réu diante de conselho de sinagoga. E quem lhe disser: Você é um covarde, será réu do fogo de Guerrinom. Aqui é aquela parte do cisco no olho que ele fala assim, ó: E por que vês o cisco no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Sofra agora, irmão, para que eu tire o cisco do teu olho, e eis que há uma trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Aí aqui ele menciona essa frase aqui também que não tem nos sinóticos, ó: Não pendure brincos em cães. Então não sei se era uma outra expressão da época, mas achei curioso. Nem lance aos porcos suas pérolas, para que não acontecer que as pisoteie, e voltando-se as despedace. Aqui ele fala assim, né, sobre aquela parte lá do julgamento: Muitos me dirão naquele dia: Adonai, Adonai, não comemos e bebemos em teu nome? Então aqui eu achei curioso, né, que ele menciona comer e beber, que eu tenho analisado naquela questão dos pastores, né, aqui no canal. Então ele fala assim, ó: comemos e bebemos em teu nome, ou seja, seriam como se fossem pastores. E não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas obras poderosas? Então aqui você vê que já não tem aquela de leprosos, exorcismo, ele fala obras poderosas. Então professarei a eles que nunca os conheci. Se vós não estiverdes em meu seio, se não fizerdes a vontade do meu Pai Celestial, do meu seio vos expulsarei. Apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão da Torá. Já que ele diz assim, ó: Tendo Yeshua entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe pedia, dizendo: Meu senhor, o meu filho jaz em casa e paralítico. Então, enquanto nos outros evangelhos que nós temos na Bíblia, nós temos a cura do servo do centurião, aqui é curioso que ele fala que era o filho dele que estava doente. E ele menciona qual que era a doença aqui, ó: paralítico. E horrivelmente atormentado. Atormentado aqui ele não explica por quê. Pode ser por demônios, sei lá.
E aí Jesus respondeu: eu irei e o curarei. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Eu tô analisando aos pouquinhos aqui, vendo essas pequenas diferenças, tá? Eu não acho que faz muita diferença dos sinóticos, não. Só um detalhezinho ou outro que varia aqui desse evangelho chamado dos Hebreus para o evangelho de Mateus que a gente tem na Bíblia, tá? Agora isso que tem a mais aqui que não tem nos outros é até interessante, tá bom? Então espero aí que tenham gostado. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.